Rick da Hamper aqui, estou com o meu amigo empreendedor Sérgio, temos uma história em comum aí de termos operado com agência durante um tempo e termos migrado aí para o espaço de produto, SaaS, startup e tudo mais. Sérgio, se apresenta aí para nós, conta um pouquinho da tua trajetória que te trouxe até aqui. Boa, cara, primeiro valeu pelo convite aí, você e o pessoal da Hamper, já tô te enchendo o saco há um tempinho aí, perguntando um pouquinho sobre o produto, né? Papo é sempre válido. E, cara, acho que o que você falou aí do começo de histórias em comum é legal pra gente poder trocar um pouco aqui de figurinha, algumas até que a gente já falou anteriormente, em bastidores também, acho que é legal para compartilhar com outras agências, outras pessoas que estão numa jornada parecida, os nossos aprendizados, erros também, né, principalmente, que eu acho que é legal pra galera evitar alguns. Mas, cara, de forma muito resumida, minha vida toda foi trabalhando com prestação de serviço, especificamente marketing digital, mas olhando ali para mídia paga. Prestei muito serviço de social media, copywriting, design, algumas coisas relacionadas a marketing em si para os clientes. No total, aqui a gente estava até falando anteriormente, né? Acho que eu trabalhei com agência talvez uns 5 anos, né? Tive 2 agências, uma no começo da faculdade, que acho que todo aluno de publicidade tenta fazer uma. Depois, no meio, trabalhei em alguns outros lugares em paralelo e, por último, eu tive a Lead durante alguns anos, atendi alguns clientes legais aí, americanos, Mormai, Melissa, Conta Simples, Casa e Vídeo. Então, acho que tem alguns aprendizados legais aí para compartilhar. Você comentou de uma especialização principalmente em mídia paga, performance. Eu te perguntar se tinha algum nicho específico e até o que acabou linkando com a Copybase. A Copybase foi uma criação, assim, um embrião de dentro da agência ou foi um turnaround total que deu nas paciências tocar um business de agência e falou, vou buscar um negócio completamente diferente? Acho que só pode fazer essa pergunta quem já viveu agência e sabe o que pode acontecer, né? Mas, na verdade, cara, o que acontece? Eu, em paralelo com a agência, tinha uma operação de treinamentos também com consultorias e mentorias ali. Então, isso me abria portas pelo conteúdo que eu gerava, eventos que eu já palestrava, para poderem clientes grandes me conhecerem. Foi assim que boa parte das minhas big accounts ali na agência vieram, né? Mas eu também conhecia várias pessoas no meio disso. Um dos clientes, né, que eu atendi tinha um e-commerce, era um cara que já tinha uma operação robusta ali, me contratou para orientar ele no formato de mentoria de mídia paga especificamente, que é o Felipe. E, cara, em um dos eventos, especificamente, a gente estava falando sobre tráfego pago, sobre mídia paga ali, ele soltou que ele trabalhava com desenvolvimento há um tempo, mas estava parado. E aí eu já tinha trabalhado como colaborador em outras startups anteriormente, né? Sempre focado ali em marketing, mas eu gostava muito desse ambiente de startup, de produtos, de tecnologia, só que eu não sou desenvolvedor. E eu já tinha quebrado uma pequena operação ali de uma startup anterior por justamente não ter um braço técnico. Isso é uma dor gigantesca para qualquer startup de tecnologia. E eu vi, pô, o cara é programador, tem know-how de marketing, me conhece aqui. Falei, Felipe, como é que você está trabalhando aí com programação, cara? Cara, no programa há anos, mas estou terminando aqui meu mestrado de ciência da computação, aí eu quero voltar a programar, sou doido para ter um produto. Falei, cara, então a gente literalmente marcou um papo, assim, marcamos de ter uma ideia, entendeu? Então a gente fez esse papo e desse papo surgiu a ideia de inteligência artificial, porque ele estudava um pouco de tendências lá de fora em relação à tecnologia e eu já tinha, digamos assim, um canal aberto com os clientes que eu atendia na empresa, né? Os eventos que eu já palestrava, os alunos que eu tinha, ou as empresas que eu fazia consultoria, e isso já era meio caminho andado para o MVP mais rápido, porque eu não ia precisar comprar mídia para validar um público, eu já tinha um público ali e eu podia testar a eficácia de um produto com esse público. Então a escolha foi baseada em ter um cara que manja de tecnologia, tem know-how de marketing, junto com eu estar num ambiente que me proporcionaria uma facilidade de testar um MVP legal. É muito parecido assim com a trajetória, inclusive em termos de carreira e habilidades, né? Eu já contei a minha história publicamente algumas vezes, mas acho que o fator de soma aqui, eu tive uma agência chamada Saiteína também por mais ou menos 5 anos. Eu fiz carreira no mercado de software e abri uma agência para atender empresas de software, porque na ocasião, isso era 2012, ainda era muito raro você encontrar profissionais, seja para internalizar ou seja terceiros, agências que tivessem a especialização de software. Corta hoje para 10 anos depois, o mercado de SaaS se tornou um mercado de fato, e aí tem uma galera que se especializou e que manja pra caramba, mas há 10, 12 anos atrás não era essa a realidade. Eu vi uma oportunidade de mercado, operei durante os primeiros anos, foi muito bom, porque realmente era um conhecimento raro e a gente conseguia trazer bons clientes e cobrar bem pelo serviço. Passado um tempo ali, 2015, 2016,
operar mídia paga, inbound, marketing de conteúdo já não era mais uma grande novidade, assim. Eu acho que tinha uma galera, assim como eu, se degladiando por clientes e tudo. Eu falei, poxa, não, definitivamente não é um business que eu quero fazer pelo resto da vida. Gostava, pagava as contas, me trazia uma certa satisfação, realização, mas eu tinha dentro de mim que eu poderia fazer mais, né? Queria ter ali, já tinha sido picado pelo bichinho ali da escala, né? Queria ter alguma coisa que escalasse, ou startup, alguma coisa que justificasse captar alguma grana, ou enfim, que de alguma maneira o produto final não fosse vender o meu tempo ou o tempo da minha equipe, mas que tivesse um produto capaz de gerar o valor que o cliente estava querendo. E a Hamper nasceu dentro disso, né? Foi um embrião ali dentro, acho que assim como você, eu fiz carreira em marketing, não era capaz de desenvolver um produto sozinho na época, trouxe um amigo para dentro da agência na época, um amigo desenvolvedor, que foi o Henrique, que cofundou a Hamper comigo, e de dentro da agência a gente desenvolveu o produto. Aí eu operei um ano e meio com os 2 barcos na água, eu precisava da agência, que era a minha cash call, que financiou o desenvolvimento do produto, pagou as primeiras contas, e aí na medida que a Hamper foi tracionando, eu fui fazendo um phase-out da agência, até que eu consegui capotar tudo para dentro da Hamper e seguimos a vida ali. É claro que assim, né, contando, você até falou de caso de ter quebrado e tudo mais, contando, assim, a gente usa termos bonitos como phase-out, etc. Na época não era nada disso, né? Na época o que eu estava mesmo era me lascando, perdendo os contratos, tendo que demitir gente da agência, enquanto eu estava ali lutando para tentar fazer a Hamper parar de pé. Sim. Eu acho que a trajetória é parecida, é bem parecida, na verdade, porque eu também fiquei um tempo concomitante e comigo tinha até um porém. Eu acho que no teu caso, eu não sei se aconteceu isso, tá? Mas eu acho que sim, que você já estava no mercado também há um tempo, né? Então você já estava em eventos, já conhecia pessoas da área. E como a Copybase surgiu muito num viés de ter parceiros também que estavam citando a Copybase no mercado, seria contraintuitivo, por exemplo, eu ter um parceiro que é um influenciador, que tem uma agência e fala sobre marketing digital, e ao mesmo tempo que eu sou dono da Copybase, a ferramenta que eu quero que esse cara divulgue, eu também sou concorrente dele. Então esse cara não ia me divulgar. Então eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu era parceiro desses caras ou eu era concorrente deles. Então dificultou ainda mais tentar conciliar essas duas coisas, porque eu não acho que dá para empreender em paralelo sendo CEO de 2 empresas e ser eficiente no trabalho. Acho que você vai ser mediano nos dois, no máximo, assim. No total. Eu acho que tem em primeiro lugar, assim, a competição de banda cognitiva mesmo, até, né, acho que é uma prática. Se você vai levantar a rodada, uma das primeiras perguntas que o investidor vai fazer é se você está dedicado ou não no negócio. O investidor não costuma curtir founder que é part-time na startup, e mais ele se financia prestando serviço de uma outra forma. Mas ainda que você siga no caminho bootstrap, isso que você falou é um ponto muito importante. Acho que uma coisa que a Hamper e a Copybase têm em comum é que o nosso produto ele tem muita aplicação para a agência ser parceira. E se a Hamper ou a Copybase tem um braço de agência, tem um conflito de interesse direto, onde o nosso parceiro não se sentiria confortável de trazer um deal para a gente tratar juntos e tal. E até entrando, depois, se fizer sentido, a gente pode pensar esse assunto de parceria com agências, das empresas, mas hoje mesmo, próximo da hora do almoço, eu entrei numa conversa interna aqui, por a gente operar tanto com venda direta, ou seja, qualquer empresa poderia converter no site da Hamper e começar a conversar com alguém na minha equipe. Eu tenho um programa de canais onde agências especializadas no meu produto implementam e pilotam o produto pelo cliente. E não é difícil que, eventualmente, o mesmo cliente caia nas duas jornadas, ou seja, ele está sendo atendida aquele cliente está sendo atendido por uma agência ao mesmo tempo que ele converte no site da Hamper. A gente usa CRM para mitigar esses riscos, mas pode acontecer de passar num ponto cego e abrirem 2 threads de conversa, e nesse caso a gente é sempre muito pró-parceiro, porque o cliente, a gente eventualmente vai fazer o maior esforço possível para atendê-lo da melhor forma, mas a jornada do parceiro com a gente é muito longa, e a gente decepcionar um parceiro que às vezes gerencia com a gente 10, 20 clientes por conta de uma conta, jamais faria sentido para a gente, né? Então, assim, esse conflito de interesse foi uma coisa que cedo eu já tinha para mim, que não faria sentido. É tentador em alguns momentos da jornada da empresa você agregar um layer de serviço, por exemplo, porque isso
pode significar mais margem, você rentabilizar mais o mesmo cliente, mas tem esse conflito de interesse direto com você ter um programa de parceiros ou não. Total. Com a gente acontece muito isso, na verdade. A gente está implementando, inclusive eu conversei com, acho que é o Rodrigo, da tua equipe, Isso. Uhum. de parcerias. A gente conversou um pouquinho sobre, a gente está tecendo aqui um programa de parceria com agências, vai rolar. Tem várias levantadas de mão, gente já que são clientes nossos há alguns meses, já falando, cara, tô dentro, me coloca aí que eu quero. E esse cuidado de justamente ser pró-parceiro, não olhar para o curto prazo em troca de talvez ter uma margem maior agora, mas porra, abrir mão de uma parceria que poderia abrir muitas portas no futuro, é algo que a gente está aprendendo com vocês, com a Hamper e com outras empresas que fizeram programas de parceria de sucesso também, para tentar entender erros comuns e as boas práticas, né? Para a gente se sentir à vontade de ser parceiro da Copybase. Total. Boa, vamos deixar. Acho que a gente pode fechar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre como que a gente trabalha nos programas de parceiros, para eventualmente alguém que está nos acompanhando aí tiver interesse. Só para fechar esse assunto, além da nossa trajetória, eu tenho pelo menos uns 3 amigos em comum. Um deles é o Rodrigo, que você comentou, o Rodrigo Tucunduva. Ele é um dos fundadores da Lahar. Hoje ele é meu sócio aqui na Hamper, né? A gente comprou a Lahar no ano passado e ele também tem uma trajetória de ter trabalhado no modelo de agência, desenvolveu um software de automação de marketing que acabou virando a Lahar, virou produto. Enfim, no ano passado a gente fez a aquisição. Mas tem o André da Clint. Pô, a Clint foi uma agência de destaque para caramba. Hoje eles têm um CRM para influenciadores. Tem o Kelmer, que tinha... Ele ainda tem a Bowie, é sócio, mas ele tem um software para IBM agora chamado Harpoon. Enfim, só que me vem à mente uns 3 amigos próximos aí com uma jornada muito parecida. Há quem diga... Eu acredito muito nisso, né? Que a prestação de serviço é uma coisa que forma caráter. Se você aguentar uns 5 anos ali, barriga no balcão, suando para atender cliente, bicho, qualquer outro negócio que não é que você vai tirar de letra, né? Não é tão simples assim. Mas o fato é que te prepara para uma próxima jornada, com certeza. Muito, cara. Para mim, a melhor escola que tem, na verdade, prestação de serviço, porque eu falo para a galera até que está começando a empreender. Você fala assim, os caras no mercado digital falam muito de afiliado, e-commerce, drop, não sei o que lá. Eu falo, cara, não existe nada tão rentável e com a barreira de entrada tão baixa quanto prestação de serviço. Tudo que tu tem, quando você não tem dinheiro, é teu tempo. Se tu não tem tempo e não tem dinheiro, é uma coisa muito errada. Tu tem que ter um dos dois. Então, no começo, como você não tem grana, cara, usa o teu tempo para monetizar. E serviço, geralmente, é o melhor começo ali para poder entrar nesse mundo. Total. O calcanhar de Aquiles, eu não tive essa habilidade, cara. Eu acho que eu fiz certo o meu move assim para produto, porque definitivamente o meu negócio não era ficar. Eu não encontrei uma forma de escalar. E acho que naquela época eu via muitas agências sofrendo da mesma forma. Hoje eu vejo uma galera, e talvez pela tecnologia que está disponível, eu acho que a consciência coletiva que existe hoje, a galera, digamos assim, a média de quem empreende, o nível de conhecimento sobre negócios é infinitamente maior do que era há 5, 10 anos atrás. Hoje eu vejo uma galera que cria um business de serviço, um business de agência, com que não é totalmente escalável como vender software, mas ainda assim tem fatores de escalonamento que eu tiro o chapéu para essa galera. Exato. Tem rede de franquias, tem ticket médio mais baixo, mas com freelancers participando da operação. Tem vários modelos que eu já vi interessantes, assim. Tem formas de escalar. Nada supera software, né? Mas tem várias formas legais de trabalho, assim, que eu já vi. Boa, total. Beleza, acho que é outra coisa que a gente pode pensar, de certa forma, a gente aí, Copybase, Hamper, dentre outras plataformas de mercado, existem para ajudar a agência a escalar trabalho. A gente sabe que é pedrada se a agência tentar fazer tudo ali no fato a mano, ficar trabalhando por job, ela tá lascada, né? Tem que criar, assim, majoritariamente tentar operar com clientes que vê valor em geração de negócio e estão dispostos a pegar um trabalho recorrente ali, olhando para médio e longo prazo, né? O que eu acho onde está a grande zona de mortalidade desse tipo de negócio é você ser a agência folheteira, né? A agência que faz trabalho on demand do que o cliente quer, e basicamente o que você faz não é feito via software, é sempre no fato a mano. Aí realmente, ou essa agência aprendeu a cobrar muito caro, só que daí ela acaba ficando fragilizada, né? Porque na medida que vão vindo inovações, esse custo, né, ele vai se tornando marginal, feito via
ferramentas e não mais via pessoas. Mas para mim é onde está o maior risco. Faz sentido, cara. A gente vê, na verdade, as formas de cobrança até do cliente. Na minha visão, o modelo mais saudável de agência é o que tem o fixo e porcentagem. Só porcentagem eu acho uma loucura que se formou uma crença no mercado de você vai começar, não cobra fixo do cliente, vai pela porcentagem. Para mim isso é insano. E só o fixo ele é ótimo para alguns jobs, até porque alguns, inclusive clientes grandes, que accounts, é difícil tu conseguir pegar, por exemplo, quando eu atendi Americanas, os caras não iam me abrir o GMV interno deles para cobrar uma porcentagem do faturamento. Isso não existe. Então tinha que ser um FII fixo, né? Mas ter um fixo e uma porcentagem, dependendo do tamanho do tipo de negócio, ainda mais se for PME, é um dos modelos mais eficazes. Total. Mas quando você vai trabalhar com uma porcentagem, estou presumindo aqui, a gente está falando de success fee, né? E se você tem uma dificuldade de rastreabilidade, né? No meu caso, por exemplo, eu pegava muito cliente na época da CTI e até na Hamper, mais no começo, às vezes tinha cliente que falava assim, pô, se o teu produto é tão bom, por que no lugar de me cobrar uma mensalidade, você não participa comigo? Eu falo, cara, como que eu vou traquear e saber se a venda aconteceu ou não? E não é nem que eu estou desconfiando de você, que vai ter um trabalho manual de investigar isso e apurar, que não é o meu business. O meu business é fazer um bom produto de vendas, não ficar apurando com cliente por cliente. Né? Esse é o argumento mais clássico, eu acho, de qualquer prestador de serviço. Software rola também, mas serviço esse é clássico demais. Total. Cara, vamos lá. Eu quero assim aproveitar tua especialização em IA e aproveitar que é um assunto que eu acho que ninguém questiona, que está super em alta. Mas queria que a gente conseguisse dar alguma profundidade, aproveitando. Vou começar nadando no rasinho e aí a gente vai abrindo as caixinhas. Assim, primeira coisa, né, que eu acho que eu tenho visto essas semanas aqui, para quem não estiver necessariamente assistindo no time frame que a gente está agora, está gravando mais ou menos no meio de setembro de 2023. E a gente está naquelas semanas que está tendo um monte de evento lá fora. É o SaaStr, é o Inbound, etc. e tal, e IA reinando. E aí começa a aparecer as frases clássicas, né? Talvez que está rolando aí do Gary Vee falando, pô, 99% das empresas de IA não vão chegar em lugar algum. Enfim, aí queria ver você como um operador direto aí, que tem um business criado sobre IA, qual que é a tua perspectiva sobre, é um hype, não é? Como que você vê a Copybase a médio e longo prazo? Cara, eu concordo plenamente com a frase do Gary Vee, inclusive tem a fotinha ali com o homem ali atrás, ó, você até... Aqui, ó, eu e o Gary. Tem a historinha ali do evento em 2019, do GMX Experience ali, que eu meio que invadi o palco pela história que eu tenho com o conteúdo dele. Mas por que eu acho que a frase dele é assertiva? Que eu acho que é um hype, sim, mas todo o hype precede uma tendência real, né? Então, na minha visão, tudo que é de fato assim, grande, todo acontecimento grande no mercado, ele primeiro é visto como um hype. Primeiro, existem testes infinitos e coisas que vão dar muito errado no começo, até que se acham os caminhos certos ali para poder entrar num mercado. Né? Então, na minha visão, a gente começou, a Copybase começou um ano antes da existência do ChatGPT, só para dar um norte, um parâmetro de time ali para a galera entender. Quando veio o ChatGPT, a Copybase já tinha mais de 700 pagantes ativos. Então, é uma early stage, mas já era alguma coisa considerável, não era um MVP com 50 pessoas usando. E isso, na verdade, o mês que o ChatGPT bombou foi o nosso mês de recorde de receita de novos clientes. E, em contrapartida, isso mudou a forma como os clientes chegavam no nosso produto, porque a forma de uso era uma, as objeções eram umas, e agora as objeções eram outras, e a forma de uso também. A gente teve que adaptar produto, adaptar roadmap, adaptar argumento de venda. Né? Então, antes o cara falava... tá, mas qual o banco de textos que tu tira esse conteúdo aí que você gera para mim? Eu tinha que explicar, pô, não é um banco de textos, é uma IA. Ah, não é possível, você não cria isso aí do zero. Não, mas não sou eu que crio, tem uma tecnologia. A objeção era essa. Aí depois do ChatGPT virou, beleza, então tu só pluga no ChatGPT lá e bota uma interface. Eu falo, não é bem assim que funciona. Se você tentar fazer isso via API não vai dar tão certo, mas você pode tentar. Então mudou só a forma de objeção e o tipo de uso do produto. Eu estou falando disso para poder linkar com a questão do hype. A forma de uso do produto, a Copybase ela surgiu num contexto de facilitar a demanda específica do profissional de marketing. Então, tinha tecnologia de AI que era capaz de criar conteúdos de diferentes formas, e a gente facilitava, por exemplo, para o gestor de tráfego que ia fazer um anúncio no Google Ads Performance Max, e tinha lá
os caracteres, tamanho de texto, formato específico, o cara quer criar um artigo de blog, o cara quer criar um post no Instagram. A gente tinha os modelos pré-setados e treinados via fine tuning e API aqui interna nossa para poder entregar para o cara um bom resultado. Depois do ChatGPT, o cara começou a pegar um hábito conversacional de uso com a IA, que antes não existia. Então o cara sentia falta na Copybase de, beleza, eu gostei do resultado, mas eu quero pedir aqui para ele aqui, não, mexe tal coisa no resultado. A gente, putz, bora mudar o roadmap. Aí todo o resultado de modelo tinha um formato conversacional depois. Aí depois evoluiu para a gente ter um chat também um pouco diferente do ChatGPT, mas ainda conversacional, para depois ir para o documentos, para o cara poder digitar no documentos tipo um Notion, /Docs ali, para poder usar. Então, a gente foi adaptando o produto de acordo com o mercado foi, o cenário macro foi fazendo com que os usuários mexessem. A gente não consegue controlar o que vai ser tendência de uso. O que a gente consegue controlar é a velocidade que a gente se adapta a isso. E aí, voltando à frase do Gary Vee, o contexto que você perguntou, por que eu dei esses exemplos anteriormente? Na minha visão, todo o hype, ele precisa ser observado, né? Teve recentemente NFT, cripto, que não saiu de moda, ele ainda existe. E, Sim. diferente do que muita gente pensa, a galera falava do OpenSea lá, das NFTs, não, quebrou, todo mundo quebrou. Quebrou nada, cara. Tem um mercado gigantesco, bilionário atrás disso. Só que ele está clusterizado nos mercados específicos. E na minha visão, a IA vai acontecer o mesmo movimento. A IA para marketing é um viés que a gente está com a Copybase, mas tem o IA para medicina, tem a IA para educação, tem a IA para turismo. Então, existem vários segmentos que estão surgindo a partir disso. E a Copybase, por ser first mover no Brasil, e eu falo isso, cara, com tranquilidade, porque no começo era tudo mato, ainda é um pouco, a gente abre muito caminho para uma galera desenvolver algumas coisas, a gente consegue enxergar um pouco antes assim o que está acontecendo e ver no hábito dos nossos próprios usuários o que é oriundo do hype e o que já está na veia ali do negócio dele. Porque tem aquele cara que vai entrar e fala assim, eu vi que a IA é boa para agência, vou assinar o software de vocês. E tem um cara que fala assim, eu já uso aqui o ChatGPT para tal coisa, mas eu tenho uma dor que eu não consigo cobrar do meu cliente o valor que eu gostaria, por exemplo. Ou eu não consigo escalar porque todo cliente que eu pego eu tenho que aumentar minha equipe e minha margem está sempre baixa. Esse cara já tem um nível de consciência um pouco maior. Então, na minha visão, assim, sim, majoritariamente os negócios de IA vão quebrar, porque todo programador hoje que está entediado está fazendo negócio de IA. Esse é um ponto. E o outro quem está na frente está ouvindo o usuário. Então, se eu tenho milhares de usuários na minha base, assinantes, ativos, todo dia ouvindo esses caras, fazendo call com eles, entendendo como que na vida deles real a IA está impactando, diferente do que muita gente pensa, o ChatGPT não é tão game changer assim para marketing, porque a galera acha nice to have, ele entra lá, achei legal, pedi algumas coisas lá, mas quando tu vê, tá, mas o que tu tá usando de fato mesmo do ChatGPT no negócio? Cara, tu vai pegar 5% ali, vai estar usando de fato para alguma aplicação prática do negócio dele, não pessoa física. É aí que a Copybase entra mostrando como usar no business em si, mas é ouvindo esses caras. Então, o hype existe, ele é relevante, tem que sim observar, e sim, várias empresas, acho que a maioria, como qualquer outro mercado, vai quebrar em pouco tempo. No total. Cara, você tem uma coisa que eu vivi nessa trajetória, é hype. Talvez alguns mais de nicho, outros nem tanto, né? Mas só no nosso nicho, cara, eu acho que eu empreendi pela primeira vez quando eu estava começando a onda do inbound no Brasil. Era uma época que assim, a RD era só um blog, a Rock Content provavelmente ainda era um embrião e beleza, os caras tipo, viraram o que viraram, né? Capturaram muito dessa onda, mas veio depois de inbound Customer Success, Growth Hacking, Predictable Revenue, que foi um hype que a gente pela Hamper ancorou bastante no começo, e muita gente, eu me lembro que assim, no primeiro ano da Hamper, a pergunta que eu mais respondia quando eu estava em um papo como esse, quando eu estava num evento, mas esse negócio de Predictable Revenue não é uma onda que vai passar? Eu digo, cara, se vai ou não, se eu estou construindo uma empresa não pelo hype, né? Isso me ajuda acelerar o entendimento do mercado com relação ao que a gente faz aqui, né? Mas não significa que quando o mercado parar, e principalmente no mercado de marketing, isso é fato dado. Eu não vou dizer que todo ano, mas com alguma frequência, os canais eles estressam, saturam e mudam, né? Lembra quem é mais antigo? Teve uma época que se falava assim, primeira página do Google é o que você tem que ter. Hoje não é que isso caiu em desuso, né? Mas muito menos. E outra coisa que a galera faz muito de comparação quando o assunto é hype, aqui eu vou assim, cara, entrar num campo, minha opinião vale 15 centavos aqui porque eu não conheço, tá? Mas quando você compara a IA com Web3, por exemplo, e aí entra cripto e etc., você tem muita coisa ligada ao Web3, tipo cripto, NFT,
que ainda é um mercado especulativo, né? Depende de muita gente entrando, um mercado meio inflacionário, se muda regras do jogo econômico, tipo sobe taxa de juros, esse mercado fica desinteressante. IA é menos dependente dessas flutuações, né? Ou seja, não dá para colocar na mesma baciada, né? Eu acho que IA tá mais para uma coisa, tipo uma evolução assim. Antes eu fazia na mão, aí veio automação e agora está vendo inteligência artificial. Não é um negócio especulativo, é uma evolução de processo mesmo, né? A galera fazia comparação, na verdade, com a própria internet. Apesar de parecer um negócio assim catastrófico, na verdade, antigamente, né, a gente pegou essa época porque a gente foi aquela agenciazinha que fazia site para as empresas. Você deve ter pegado isso aí também, bem provável. Cara, Ricardo é o menino do computador, Sérgio é o menino do site lá do computador. Isso existia antigamente. Hoje em dia, não tem o menino, o cara que trabalha com internet. O pedreiro que vai fazer uma obra na tua casa, ele vai fazer o orçamento via WhatsApp. Então, a internet, ela só tá ali, ela não é uma opção. A IA, na minha visão e na visão de outros caras que eu respeito muito, escuto, lá de fora, inclusive, é a mesma. Assim, não é tal empresa usa IA. Tal negócio cria conteúdo com IA. A IA sempre vai estar ali agora. Ela vai estar majoritariamente nos casos de criação de alguma coisa nova, só que a diferença é como você vai aplicar ela na realidade. A gente sempre tem que ir para um exagero, como aconteceu com a inflação ali de Bitcoin, como você pegou ali esse gancho, né, de NFT, como foi para um absurdo, um exagero, como gente que ficou super rica, gente que quebrou, para depois nivelar para a realidade. A IA, ela está nesse exagero, não lastreado em inflação ou qualquer coisa do tipo, mas ela está nesse exagero de hoje tudo é IA. Mas eu vejo assim, vislumbro, né, uma hipótese, um futuro próximo de a IA já fazer parte da realidade. E a Copybase, eu já posiciono a Copybase assim, não como uma empresa de IA. Nós somos um software que usa IA para ajudar agências e times de marketing. Porque a IA, ela tem tempo até que já não é uma vantagem competitiva, já não é um diferencial. No primeiro ano de Copybase, quando eu falava que a gente fazia IA generativa, era, nossa, deixa eu ver esse negócio, cara, que coisa doida, eu quero usar esse produto. E aí hoje, se eu falar que eu uso IA generativa, eu falo assim, tá, mas o que faz diferente do ChatGPT? Tá, beleza. Então o cara não quer saber que eu uso IA, ele quer saber o que ele tem de benefício, de fato. Por isso que a gente teve que desenvolver várias features, teve que ouvir o cliente. Então, eu acho que a resposta, assim, a gente não tem, né? Nem eu, nem você, nem eu que estou dentro do mercado de IA, nem você que está no mercado de vendas e está ouvindo sobre isso, mas a gente tem hipóteses até como empreendedores, né? Um pouco do que a gente viu antes e de pessoas que a gente respeita e escuta, que a IA, ela só vai estar na realidade das pessoas, quer elas queiram ou não, no negócio principalmente. É uma vantagem muito grande um negócio hoje que usa IA comparado com um que não usa. Por isso que eu acho que é muito desleal um negócio daqui a 2 anos falar, não, eu não uso nada de IA. Pô, difícil você estar vivo se você não usar. É basicamente isso. Total. Você tocou num ponto, cara, que eu queria explorar um pouco mais, que é quando a ferramenta se torna nice to have, né? Ou assim, para não morrer no inglês aqui, né? Legalzinha de ter, tipo assim, eu uso quando me dá na telha, mas não é crítico para o meu negócio. Ou seja, se desligar os cabos lá, a minha empresa continua existindo, não tem problema nenhum. Quando você combina, e eu conheço isso por conhecimento de causa, você combina um hype e aí a galera vem toda em cima. Eu me lembro assim, putz, quando o Predictable Revenue veio para o Brasil, a Hamper estava posicionada nisso, que vinha de gente assim, nossa, eu ouvi dizer que o software de vocês é para quem quer implementar Predictable Revenue. Nem sabe ainda o que é, né, o conceito. Malemar tem um time de vendas. Eu imagino que dá para fazer um depara para vocês assim, nossa, vocês são empresa de IA, eu preciso ter IA aqui. Eu nem sei muito bem por que eu vou fazer, né? E acaba contratando vocês e vira nice to have. Eu acho que quando ainda soma isso com o fato de que nós, profissionais de marketing e vendas, somos early adopters, né? A gente adora testar uma coisa para não ficar de fora, mas são poucas as coisas que a gente leva adiante mesmo e usa, adota aquilo no nosso dia a dia. Como que você vê esse comportamento acontecendo aí no teu fluxo de clientes? Cara, 1000%. Tem uma métrica que chama Must Have Score. O Chanel cita no livro dele, no Hack and Growth lá, que é uma métrica que, somada a outras, né, NPS e algumas outras ali de produto, você mede o quão relevante o teu produto é na rotina de um negócio, de um cliente. Isso para negócio B2B, que é o nosso caso aqui, né?
o que eu enxergo hoje que acontece? De fato, vem esse cara falando, olha, eu acho o ChatGPT legal, eu vi o site de vocês, alguém falou de vocês, eu achei foda, eu quero usar. Eu falo, tá, mas tu quer usar como, assim? O cara, não, eu vi que vocês ajudam aí com conteúdo, eu quero usar. Tudo bem. A chance desse cara dar churn mais rápido é maior. Só que qual é o exercício que a gente faz para não ser uma ferramenta legalzinha, para ser uma ferramenta necessária? Aí vai entrar um pouco em termo técnico, mas acho que é legal para a galera entender só o que é até um pilar de diferencial de software de IA, não só da Copybase, mas de software de IA em si, se comparado com o ChatGPT ou qualquer coisa do tipo. Hoje, quando tu usa uma ferramenta de IA qualquer, né, o Google Bard, o ChatGPT da OpenAI, o Claude 2 da Anthropic, ou qualquer outro aí que vem surgindo, Hugging Face, enfim, tem algumas aí, você tem aquela primeira experiência de uau, nossa, legal, isso aqui é muito legal. E aí, quando passa uma semana, você, putz, é mesmo, dá para usar aquilo lá, esqueci que tinha. Passa um mês, você não lembra mais que aquilo ali existe. Esse é um fato, tá? E aí tem o cara que ele é o early adopter, mas ele acha uma aplicação para ele. Mas geralmente essa aplicação é tão ínfima que no primeiro momento que esse cara pensa assim, putz, sem cortar custo, tira fora isso aí. Se não for gratuito, é o primeiro que vai rodar. Que geralmente é o que acontece com agências, inclusive. Esse cara, ele vai cortar rápido o produto. O que a gente enxerga e qual o move que a gente faz como produto? Eu não sei se é nesse viés que você perguntou, Ricardo, acho que sim. Um move como produto para ser essencial, né? Até para a galera entender como a IA se torna essencial. Na nossa visão, diferencial de inteligência artificial em si está na personalização dela e como ela se aplica de fato para o teu negócio. A Copybase já tem mais de um ano, a gente trabalha em cima de uma forma de funcionamento que é permitir com que o cliente, que no caso é uma agência de marketing, uma equipe de marketing, treine a própria IA dele ou dos clientes que ele atende para que ela seja capaz de produzir algo como você está acostumado a produzir. E não algo que você poderia no ChatGPT e falar assim, escreva um anúncio de Meta Ads para vender o software da Hamper. Cara, beleza, ele vai escrever um anúncio muito parecido, talvez, quando você pedir pela segunda vez. Agora, se você colocar lá inputs, né, de exemplos, inputs de briefing sobre o cliente que você atende, mercado que ele está, você agrega isso com outras features e formas de uso, você torna a IA realmente um braço operacional da tua empresa. E isso que a gente faz já na Copybase. A gente tem features hoje na Copybase, tipo informações atuais. Então tu consegue, sei lá, tem um cliente nosso do nicho contábil, e ele queria fazer artigos de blog falando da reforma tributária que aconteceu há pouco tempo. O ChatGPT jamais saberia disso. Então na Copybase você consegue unir o GPT-4 e outras IAs com o fine tuning que ele treinou a IA dele dentro da ferramenta junto com informações atuais, com referências, do tipo, a reforma tributária é isso aqui, aconteceu há tanto tempo, correlacionando isso com o viés tributário que eu tenho de conhecimento, é isso aqui, escreva um artigo sobre tal coisa. E a gente faz isso em, sei lá, 1 minuto. Então, a gente olha para desenvolver o produto e agregar features que não são só de IA para que aquilo se torne de fato útil. Porque se eu falasse que a Copybase era uma ferramenta de produção de conteúdo usando IA, eu ia falar assim, putz, legal, mas é você e mais 1.000. Hoje 1.000, né? Que seria pouco. Então, a minha visão você como agência, mirando nesse ICP que a gente estaria conversando aqui, tentar olhar para os déficits operacionais que você tem hoje na tua empresa e ver onde você precisaria de fato de ajuda, que geralmente está na parte comercial, geralmente está na parte de produção de conteúdo, geralmente está na parte de atendimento. Então, tem os gargalos clássicos de agência, que tanto a Hamper quanto a Copybase conseguem ajudar. E aí que eu acho que entra o fato de ser útil e não só legalzinho. Porque o legal é bom uma vez. O útil, ele entra na veia do negócio e vai mudar os teus ponteiros ali de verdade. Total. Acho que esse é um desafio, cara, real de negócios como os nossos e real de um cliente. Né? Acho que você tocou, cara, uma coisa que é muito importante. Infelizmente, o primeiro budget que roda é o budget de marketing, né? Aí isso vai mídia, vai ferramenta, vai prestador de serviço, tipo agência, né? Eu acho que é um pouco do nosso trabalho, incluindo quem está nos ouvindo aqui de agência, é como que a gente entra no core do cliente e se torna crítico, né? Eu acho que se você é uma ferramentinha, pô, legal, gera peça de rede social, legal de ter, né? Ainda que você pague, pô, R$200 não é tão caro, na hora que o budget aperta e vai apertar, é a primeira coisa que você corta. Agora, quando você entra dentro do fluxo, né, dentro da cadeia de valor do cliente, ou porque você ajuda a gerar lead, ou porque você ajuda a fechar negócio, ajuda a reter cliente, ajuda no awareness da empresa, de alguma forma, principalmente que seja pouco subjetiva, né, que seja mais objetiva, ou seja, você consiga comprovar preto no branco
que você, de alguma maneira, contribui para o resultado da empresa e você muda para o outro lado da mesa, que é o do must-have, que eu acho que a gente Vou pegar está... os exemplos do nosso dia a dia mesmo e da própria agência. Se a agência pensar, por exemplo, a agência que usa o Workplace do Google, ou o Slack para comunicação, ou qualquer outra feature desse tipo, de fazer assim, cara, se eu cancelar esse software, aí quando o cara pensa assim, puta, vai ser uma dor de cabeça, velho. Ótimo, esse software, ele é um baita exemplo de um software essencial para você. É esse software que você tem que ter na tua empresa, porque se ele é ruim de cancelar, provavelmente ele te gera valor. Então, essa é a ideia, se transformar num produto que tem esse sentimento do meu cliente. Boa. E falando em produto, cara, eu acho que assim, né, assunto mais do que conhecido, assim, a aplicação da IA, talvez a primeira aplicação mainstream que a gente viu da IA foi o que o ChatGPT trouxe, pô, generativa, produção de texto, conversacional e tudo mais. Eu acho que a IA ela já estava invisível em vários aspectos de negócio, etc. E tal. A primeira aplicação mainstream de um produto. Você vê, trazendo, aterrissando isso para o público de marketing e de agências, outras aplicações além do copy, porque é um pouco do que você falou. Eu acho que uns vão ficar melhor um pouquinho mais para a direita, outros melhor um pouquinho mais para a esquerda. Bem no meio tem o ChatGPT, todas as outras que são mainstream. E aonde você vê que isso vai, cara, em termos de IA, onde você acha que vai agregar valor em outras etapas da cadeia produtiva de uma agência, por exemplo? Boa. Cara, a gente tem case já, na verdade, a gente fez uma URL, inclusive é algo que eu peguei de exemplo, até usei o Slack aqui como exemplo, porque ele tem um negócio chamado Customer Stories, lá do produto, que ele entra no case de cada cliente, como que o Slack mudou e quais ponteiros da empresa o Slack mudou depois de ser aplicado para aquele cliente. A gente fez a mesma coisa com a Copybase. Então, tem lá cases de cada empresa que usa Copybase, cada agência que usa Copybase e o que mudou. Então, a gente tem cases reais de ticket médios que foram aumentados porque a qualidade e a quantidade de demandas subiram sem o cara precisar ter mais pessoas na equipe. Por isso, eles conseguiram atender mais clientes com o mesmo tamanho de equipe, eles conseguiram ganhar velocidade de entrega, o atendimento ficou melhor. Só que isso olhando para o viés de conteúdo. Agora, o que eu vejo além da aplicação de copy, né? Cara, para vendas hoje, é muito, não vou falar muito comum, porque ainda não é tão comum assim, mas eu já vi alguns casos, porque tô dentro do mercado, eu tenho um viés de ver primeiro ali a IA. Mas, por exemplo, SDRs e BDRs, eles analisarem já aplicações de formulários ou conversas de clientes e, usando IA generativa, já separar humor da conversa, possível objeção e probabilidade de fechamento ou não para poder classificar esse lead para um vendedor ali. Já vi essa aplicação. Outra aplicação legal, Closer, depois de fazer uma call, tem softwares aí super legais, cara, o Fireflies, o TLDR, tem alguns outros aí que fazem isso, que analisam o call, tipo que a gente está tendo aqui, Perfeito. sai, dá um note daquela parada, resumido, já com alguns outputs que você gostaria, tanto a parte gravada quanto escrita, para você poder ter insight daquilo ali, e para reunião de vendas isso é incrível para poder aumentar a conversão, ver os melhores, os menores, detectar padrões. Já vi aplicações também para design em si, por exemplo, na própria Copybase. Aí a generativa para imagem ela tem ainda algumas limitações, mais até do que de texto. O Midjourney, o Stable Diffusion, o DALL-E e outras tecnologias têm dificuldades com rosto humano, com mão, com letras e números e alguns outros pontos ali, mas isso dura pouco, tá? Em pouco tempo isso aí já vai estar mais avançado, porque tudo depende de capacidade de processamento, mas já vi muita aplicação para designer, por exemplo, e a gente que tinha agência sabia que para fazer variação de peça, tanto para social quanto para criativo, tinha que mandar demanda para o designer tinha que ter ali 3, 4 dias de prazo, mandava para o cliente aprovava, voltava. Com o IA, hoje esse cara consegue pegar, por exemplo, um e-commerce, uma foto de um produto sem fundo, e lá, por exemplo, na Copybase, ou então qualquer outra geradora de imagem específica e aplicar, se o cara for designer, ele pode gerar numa ferramenta externa e trazer Photoshop, se ele usar a Copybase, ele pode usar no próprio editor de imagem da Copybase e gerar variações de imagem de um mesmo produto. E aí o designer que antes precisaria 3, 4 dias para fazer uma demanda dessa, ele vai conseguir fazer em um dia, talvez. Ou o designer faz parte, o gestor de tráfego já faz o resto, sem ter que onerar o time de criação para poder fazer alterações, por exemplo. Então, esses são alguns, cara, que eu já vejo acontecendo aqui, já são reais na Copybase, inbound é outro, para SEO, ranqueamento, sem nem se fala, cara, talvez seja o primeiro ou segundo maior case de aplicação aí de IA generativa. A gente tem uma feature recente que a gente trouxe para a Copybase, que a gente até ficou conversando, né? A gente traz essa feature e não traz, que é a transcrição de vídeo, tanto via link quanto via upload, né? E aí, a gente pegou 3 casos que eu vejo acontecendo bastante.
pessoas que trabalham em agências e atendem clientes de mercados que elas não conhecem. Exemplo, eu tenho um cliente de finanças e o meu copywriter da agência aqui, ele não saca de, sei lá, renda fixa, de FII, de fundo imobiliário, de fundos de ações, ele não saca de mercado, né? Ele não sabe o que é inflação direito. Então, com a transcrição de vídeo, você consegue pegar um conteúdo inteiro e, a partir desse conteúdo, gerar um resumo, tópicos principais e também transformar isso num artigo, se você quiser, ou ter a transcrição completa. E, a partir desse conteúdo, criar outros e adicionar isso como referência para um projeto. Então, aí que vai entrando as variantes de aplicação de IA, para que no fim das contas a Copybase, olhando nesse viés da Copybase, a produção de conteúdo, ela sempre tem por trás algumas objeções, que é conhecer o mercado, saber quem é o cliente, quebrar a objeção, falar na forma certa. Então, todas as features que a gente vem construindo e as aplicações que eu vejo de IA, nem todas a Copybase faz, mas é justamente voltado à eficiência, performance. E tem os outros braços, que aí já não é o nosso mundo, medicina, viagem, etc. Que aí a viagem aqui ia ficar grande, eu gosto, leio de vez em quando sobre, que eu acho legal pra caramba, mas eu acho que olhando para o marketing, assim, essas são algumas das aplicações que eu já vejo rolando hoje. Perfeito, cara. Eu vou complementar, assim, trazendo algumas coisas, até pelo nosso viés aqui de Hamper, de enxergar as coisas, né, pelo ângulo de vendas B2B. A gente valoriza muito áreas menos protagonistas da área de vendas, né? Quando a gente pensa em vendas, a gente já pensa no vendedor, no Customer Success, no SDR, que é a galera que está na ponta, mas existe um trabalho de retaguarda também, de enablement, de ops, que é um trabalho um pouco mais invisível, porque não está na linha de frente com o cliente, mas que tem um valor tremendo, e muita empresa acaba colocando como uma área meio que de back-office mesmo, né? Uma área com menos valor agregado. E, assim, uma coisa que todo mundo adora dizer que faz, mas na prática eu vejo pouca gente fazer, que até foi o use case que você citou. Coaching de account executive com base em ouvir ligação. Eu fico pensando, poxa, cara, se isso, o head de vendas de uma operação tiver que ouvir a ligação de todos os account executives, tipo, cara, eu não conheci um head que faça isso, entendeu? Não espero que os heads da Hamper façam, porque acho que é um desperdício de tempo. Por outro lado, o que existe de input que pode sair dessas ligações é fenomenal. Agora, você não vai escalar uma área de enablement que vai ficar ouvindo ligação e anotando input subjetivo que ele tirar. Isso dá para usar IA para resolver. Outra coisa, cara, fazer analytics de CRM é outro desperdício de tempo. Se o head ou a head for fazer, cara, a forma mais cara de tentar resolver o problema, quando não, acaba contratando pessoas de ops, que na minha opinião são pessoas estratégicas, que poderiam implementar a ferramenta, implementar a IA, e essa galera acaba ficando subutilizada, meio que como assistente ali da gerência, fazendo reports e tentando cruzar dados de Excel para tentar chegar em coisas que a IA faz muito mais rápido. E aí, engatando nesse embalo, eu tentei concatenar um pouco do uso da IA e como que isso afeta meio que o comportamento das profissões, né? Eu acho que, talvez até para quem está um pouco menos informado, sempre vem a pergunta de mensageiro do apocalipse, né? Pô, a IA vai substituir o profissional de marketing, a IA vai substituir a agência. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, como que você vê que a IA vai coexistir com ferramentas como Hamper, RD, ferramentas CRM, etc., e como que vai coexistir também com as agências, como que todos esses players vão viver em comunhão aí em prol de ajudar na cadeia de valor do cliente final ali, a ajudar essa empresa a vender mais, que no final é o objetivo de todos nós. Total. Cara, tem uma frase que eu pego e o dia que eu descobri o autor, acho que eu vou ter que pagar um direito autoral muito grande para ele, porque eu falo em todas as palestras que eu dou e em quase todas as conversas sobre IA. Mas essa frase ela tem variações, né? Mas o profissional de marketing não vai ser substituído pela IA. Os profissionais de marketing que usam IA vão substituir os que não usam. Não, essa então, tá coisa. Se você abrir o LinkedIn agora, vai ver uma publicação dizendo falou isso. Ela. Exatamente, Clarice Lispector. Então, não tem dono ali, eu acho, mas no geral, esse pensamento, apesar de ser clichê já, ele é real, cara. O que rola é um pouco do que até eu falei antes, né? Que não vai existir mais a empresa que usa IA e a que não usa. Eu acho que isso é questão temporária agora de começo de tendência, porque o futuro próximo já é da IA dentro do mercado. E agora, como isso vai coexistir, que seria a tua pergunta? Na minha visão, é normal começar a
clusterizar o mercado, tanto de ferramentas quanto de soluções que são implementadas em ferramentas já existentes. Por exemplo, a Hamper não é uma empresa de IA, mas eu não acho que vai demorar muito para ela ter uma solução ou uma parceria, quem sabe, com a Copybase, mas algo do tipo de IA lá dentro. Porque vocês não vão se tornar uma empresa de IA, mas vocês vão fornecer a possibilidade do teu cliente, do teu usuário, poder usar essa possibilidade dentro do software que já está no dia a dia deles. Então, na minha visão, ferramentas realmente úteis surgindo ali como clusters de uso específico, ferramentas que já estão estabilizadas no mercado, implementando formas de usar IA. Inclusive, eu estou vendo muita coisa boa e muita cagada também. Eu estou vendo várias empresas que são grandes no mercado, falando, não, vamos implementar IA, e aí eu uso a solução, é horrível, cara. Eu acho que tem medo de perder o hype, né? Fala, pô, meu cliente vai perguntar se eu tenho, eu vou dizer que não tenho, o cara pode ir embora e coloca de qualquer jeito, né? Exato. E, cara, tem empresas grandes assim, tá na ponta da língua, eu não vou falar pra não ser antiético, mas Claro. de eu ver assim, cara, empresa legal, sabe? Empresa com um produto bom, velho, um produto bom. E aí eu vou usar, eu falo, cara, mas por que eles fizeram isso? Tipo, eles não precisavam fazer isso aqui. Então não é o core business, um problema que nem entra no existe hype. ainda. Exato. Então, apesar do. E se ele olhasse um pouquinho mais pro mercado, esse cara faz 10% do que a Copybase faz. Então, assim, óbvio, né? O cara sempre vai ter opção no mercado, mas assim que o cara conhecer uma ferramenta, não precisa ser Copybase, mas qualquer outra ferramenta que o core business é esse, imediatamente essa ferramenta dele está obsoleta. Pode até agregar valor, mas o core business não é esse. Então não vale a pena, na minha visão, um time de dev, produto, design, parar para fazer um negócio que, porra, sabe, vai mudar pouco. Então tem muito disso acontecendo no mercado agora. Mas na minha visão, assim, como isso vai coexistir? Ferramentas boas surgindo, ferramentas ruins sendo cortadas e soluções boas sendo implementadas nos lugares certos. Não são todas as empresas gigantes, big techs, ou até não gigantes, mas essenciais num cluster específico, tipo a Hamper com agência de marketing, que vai virar uma empresa de IA. Mas talvez algum braço específico de um dos produtos vai fazer sentido ter essa concomitância ali com IA para poder fazer aplicação. E às vezes de uma forma que o cliente nem saiba. Às vezes tu vai ter IA generativa trabalhando no background da parada, que por não estar mais no hype, o CEO da empresa ou o diretor de marketing não vai fazer questão de falar, olha, nosso CRM é baseado em IA generativa. Não, ele só vai falar o seguinte, nosso CRM te dá o resumo do sentimento do lead antes dele fazer uma call com o seu SDR. Seria quase hoje falar assim, quem fala assim, o meu CRM é na nuvem, quer dizer, já está subentendido, né, bicho? Se o seu vende um CRM que não está na nuvem, que eu ouvi teu podcast, inclusive, falando né? que você fazia o software, né? Você tinha que entregar, eu não sei se era você ou se era o convidado. Eu trabalhei na Aurum, isso tem na minha história, né? Quando eu entrei na Aurum, era uma empresa de produto cliente-servidor, e naquela época, em 2010, ter na nuvem era um diferencial. Então, se a gente fizesse um folheto para entregar num evento, a gente ia colocar em destaque assim, software para advogados na nuvem. O na nuvem era maior do que o software para advogados, entendeu? Deve virar quase Aurum Cloud. Isso. Cara, e a ideia do empresas, né, não batizaram o produto com o nome Cloud, né? Então, a IA acho que está no mesmo patamar, assim, e o que as pessoas vão começar a ver são soluções que não eram tão comuns acontecendo e não na cara que é IA generativa. Eu acho que no futuro próximo, tu já vai estar usando IA generativa e tu não vai nem saber que é IA generativa. O próprio Google com o Bard, na experiência nova de search deles, tu pode ter um gostinho disso com o Bing, se tu usar o Microsoft Edge ali, que é um navegador que ninguém usa, mas que a Microsoft conseguiu dar uma reavivada nele, mas o Google ele já tem previews de como vai ser a experiência de search usando o Bard. Ele não vai falar que é uma experiência de busca com IA generativa. É a nova busca do Google. Acabou. Perfeito. Então, é uma nova tecnologia. É uma nova forma de fazer algo que antes não era possível ser feita. Não é uma feature nova para todos os produtos. Eu acho que esse é o futuro e é dessa forma que vão coexistir ainda os prestadores de serviço, ainda as ferramentas e ainda as big techs. Eu não acho que vai ter muita gente morrendo aí no meio do caminho. O que vai acontecer é que talvez os times fiquem menores, as empresas fiquem menos infladas, na minha visão, isso vai acontecer, isso é fato. Até porque tem muito trabalho, que se você fosse parar para pensar anteriormente, o datilógrafo era muito útil, né? Hoje, você não precisa de um datilógrafo, você pode só digitar qualquer coisa até no seu telefone. Então, talvez no futuro, não que algumas profissões vão morrer necessariamente, mas a função que você tem nessa profissão vai mudar. Isso sim. Total. Então eu acredito muito nesse ponto. Ótima leitura, cara. Para a gente ir aterrissando aqui a nossa conversa, cara, voltando para o assunto agências, parcerias com agências,
o que você vê, cara, assim, para a gente deixar uma dica final para a galera, como estratégico que as agências têm que mirar para daqui para frente, seja no modelo de negócio, seja na inovação na prestação de serviço, no uso de alguma plataforma, e como que a Copybase, como que funciona o programa de parceiro de vocês, e como que vocês ajudam uma agência ou algum outro agente digital que não seja necessariamente uma agência. Boa. Cara, primeiro assim, respondendo a primeira pergunta de como as agências podem se preparar e começar a implementar isso no dia a dia, seja Copybase, seja o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, honestamente, se você procurar uma ferramenta brasileira, vai ser difícil achar um produto melhor do que a Copybase. Mas você está disposto a usar produtos de fora, em outra língua, que são treinados em inglês, existem, cara, alternativas legais, sei lá, Jasper, WriteSonic, CopAI, pode ser que te ajude. São produtos com viés parecidos, alguns com features diferentes, mas o que eu falo para você fazer? No mínimo, o primeiro passo é testar. Não seja aquele cara que fala assim, não vou usar IA, porque isso aí é hype, galera tá usando ChatGPT, eu vou fazer aqui meu trabalho bem feito. Cara, cuidado com esse posicionamento, esse é um ponto que pode te matar em algum momento, porque o teu concorrente vai usar e isso vai doer para você no médio prazo já. Segundo ponto quando você optar a ferramenta e a forma de uso, ou seja, quais gargalos da tua agência você vai resolver com a ajuda da IA, e não é a IA que vai resolver para você, ela vai te ajudar a resolver. Esse é o outro ponto que você tem que lembrar também. Ela não vai entrar no lugar de 10 pessoas e resolver um problema. As pessoas que estão na tua empresa que vão usar ela para resolver mais fácil esse problema. Mira é uma forma de conseguir melhorar a eficácia da tua empresa para o cliente que você está prestando serviço. Porque isso, por consequência, bora online ali, você ganha mais dinheiro, cara. É o que todo negócio precisa. Faturar mais e ter mais margem de lucro. Simples assim. Só que tem meios diferentes de fazer isso. Tem meios cortando custos, tem meios aumentando receita, tem meios melhorando a margem. Então, a minha visão, a IA ela vai entrar muito no melhorar o teu produto, porque vai ficar mais fácil tu dar entregáveis de qualidade para o teu cliente, reduzir o teu prazo, porque você vai conseguir fazer as coisas mais rápidas e aumentar a tua margem, porque tu não vai precisar de equipes tão grandes para atender clientes grandes e fazer grandes volumes de trabalho. Então, na minha visão, esse é o caminho para agências, tá? E aí, falando um pouco da Copybase, do programa de parcerias, assim, a gente está tecendo, inclusive, uma das conversas que eu tive foi com o pessoal da Hamper, para pegar esse benchmark também. A gente já estava ouvindo há muito tempo, né, da galera do nosso business ali, que são equipes e agências de marketing, falando, putz, eu queria recomendar a Copybase aqui para o meu cliente, ou então para outra agência de um amigo meu e tal. O que a gente pensou, né, no começo, a galera tinha uma objeção, Rick, que era assim, ó, mas tem um caso engraçado, só um adendo aqui. Nosso NPS, há um ano atrás, ele era baixo. E aí eu tentava entender, cara, por que meu cliente usa tanta porra do produto e meu NPS é baixo, velho? E aí a pergunta do NPS era, você recomendaria a Copybase para um amigo e tal? E aí as respostas do NPS eram só nota. Aí eu botei o campinho, eu quero botar por que você deu essa nota. Que era nota 6, que era os detractors, né? 6 para baixo ali, ou então 7, 8, que são os neutros. E a galera botava assim, a ferramenta é ótima, eu acho maravilhoso, mas eu jamais contaria a Copybase no concorrente meu usar. E o cara dava NPS baixo. Eu falei, mano, eu tava medindo o NPS, mas o cara tava pensando que ele não quer compartilhar para o outro saber. Eu falei, cara, como é que a gente quebra essa objeção? E aí, o programa de parceiros com agências começou com isso. De eu conversar com a agência e o cara falar assim, putz, mas se eu falar da Copybase pro meu cliente, ele vai falar assim, por que eu preciso da agência? E, porra, eu falei, tá, teu pensamento faz sentido, mas deixa eu tentar te dar uma outra forma de comparação. A IA, ela precisa ser operada, né? A própria Microsoft criou o contexto de Copilot, porque tu não pode dar uma IA a função de pilotar um avião, mas se ela for um copiloto, ela vai ser muito eficiente, principalmente se ela tiver os aprendizados necessários, mas ainda precisa de alguém para operar. E na minha visão, sempre vai precisar, tá? Como que você faz isso para o teu cliente? Cara, hoje, quando um cliente trabalha com agência, a conta dele lá do Meta Ads, do Google Ads, da Hamper, se for o caso, ou de automação de e-mail, de marketing, ele pertence ao cliente e a agência opera isso. Então, por que a IA, tipo a Copybase, que você vai criar lá projetos, vai adicionar informações, referências, treinar a IA para produzir conteúdos perfeitos para esse cliente, vai pertencer à agência? Isso não é um ativo do cliente? Cara, então, o que você vai oferecer para o teu cliente você vai implementar a inteligência artificial na empresa dele, esse ativo pertence a ele, portanto a ferramenta vai ser paga por ele, e você tem uma comissão sobre isso, porque você opera para ele, faz o trabalho mais fácil, e ele como cliente, além de saber que ele tem um ativo muito valioso ali de IA, para caso alguém da equipe dele queira criar algo também, ele sabe que a agência tem muito mais eficiência criando coisas que são baseadas em conteúdos que ele já confia. Então, basicamente, o programa de parceiros hoje é incentivando as agências a mostrarem para os clientes dele como a IA vai aumentar a eficiência e a qualidade do trabalho, fazendo com que esses clientes assinem a Copybase para poder usar, eles têm uma comissão sobre isso, mas eles operam a Copybase para o cliente, eles operam a IA para o cliente, porque no dia
que esse cliente não trabalhar mais com a agência, esse ativo da IA treinada pertence ao cliente e não à agência em si. E a agência também tem a dela, né, que é uma assinatura à parte, porque geralmente as agências têm um braço ali de captação, comercial próprio, inbound próprio, enfim. Mas é basicamente nisso que a gente está pautando o nosso sistema de parcerias ali da Copybase para agências. Perfeito, cara. Só assim, trazendo o meu ângulo, né? Primeiro, assim, eu enxerguei o negócio de agência de vários ângulos diferentes, né? Na minha primeira etapa da jornada, quando eu era um profissional de marketing de uma empresa, eu terceirizava a parte do serviço com agência, então fui cliente de agência durante um tempo. Depois tive uma agência e hoje pela Hamper eu tenho parceria com as agências. Eu forneço uma solução que pode ser usada por uma agência dentro da prestação de serviço dela. Isso acabou trazendo uma visão privilegiada para entender, ouvir agências que sucederam e agências que não acompanharam. E, assim, é meio óbvio dizer quando o ciclo já passou, mas quando a gente está no meio do ciclo é menos óbvio. Eu vi assim, agências que eram de design gráfico que não foram para o digital. Hoje é inimaginável, né? Eu não estou dizendo que é proibitivo. Você pode ter uma agência que ficou um estúdiozinho especializado em design gráfico, fatura bem, tão felizes. Eu não estou condenando isso. Mas várias agências que antes faziam folheto, cartão de visita, quando veio a onda da digitalização, site, internet, a galera falou, pô, vou ver se isso é real mesmo. Pum, perdeu a onda. E assim veio, cara, veio SEO, veio inbound, veio uma porrada de coisa. Eu vi a galera que era ou meio puritana, ou meio resistente, falar, não vou aderir à onda e etc, porque a minha prestação de serviço é diferenciada, o meu diferencial está na forma como eu faço. Essa galera acabou ficando para trás. E uma outra coisa que eu trago daí como uma dica adicional, e isso eu precisei aprender a duras custas, operando como uma agência. Quando a sua prestação de serviço resolve uma dor apenas funcional e não entra dentro da cadeia de valor do cliente, cara, você é facilmente substituível. Por exemplo, o que diferencia uma agência que toma muito churn ou que tem pico e vale de receita de uma agência que cresce continuamente? Então, eu estou deixando de lado qualidade, etc. Vamos dizer que isso está no bottom line aqui. Mas você pega... A agência ela existe para fazer artigo de blog, para fazer peça de rede social, para fazer site, etc. É muito funcional. O cliente ele não vê valor necessariamente, né? Ele basicamente ele quer pagar por quanto que ele vê de valor na hora do serviço que vai ser prestado e acabou. E eu vejo as agências que conseguiram se transformar num business interessante, rentável, são as que de alguma forma conseguem entranhar no business do cliente e falar assim, cara, a tua geração de leads é minha. Se não é na sua totalidade, pelo menos uma parte da tua geração de leads, eu sou accountable por ela. Ou no caso do B2B, hoje cada vez mais as agências estão entrando dentro do CRM do cliente. Não para operar, porque quem vende dentro do cliente é o vendedor, ainda não consegui conceber modelos hoje que uma agência terceiriza a área de vendas de uma empresa B2B, mas entrar dentro do CRM para fechar o loop, para produzir analytics que o cliente não seria capaz, porque muitas vezes ele não tem essa competência estatística dentro de casa e a agência conseguir oferecer isso como serviço, para mim ela está agregando valor. Isso linka um pouco da maneira como a gente combina o nosso modelo de negócio com a agência, né? Acho que talvez um pouco por eu já ter entrado na Hamper enviesado por agência, eu já concebi o produto primariamente nasceu para resolver a dor que eu tinha como agência. Então, para mim foi muito fácil dialogar com as agências, quase que desde o princípio a gente não nasceu com um programa de parceiros formal, a gente, enfim, precisou primeiro botar o negócio em pé, mas eu acho que logo nos primeiros anos a gente criou e sempre foi uma parte do modelo de negócio muito relevante, a parceria com as agências. Hoje, basicamente, a gente opera dentro do modelo conhecido de SaaS, onde a gente fornece tecnologia para a agência fazer a prestação de serviço dela bem feito. Se eu fosse relacionar com o que eu falei do ponto anterior, que linka com algo que você falou também, quando a gente começou a vender o primeiro produto da Hamper, que era só o produto de outbound, a agência falava para mim assim, cara, eu preciso dar um jeito de ocultar o teu produto. Ou ele ser um white label, ou o meu cliente não pode sacar que eu estou te usando, senão ele vai achar
que, porra, cara, eu tô subcontratando aqui, eu tô quarteirizando o serviço e tô fazendo um markup aqui. Sim. E, cara, eu precisei educar muito o mercado para dizer, cara, não é isso, que o valor, o Hamper como software sozinho, ele não entrega o valor está na estratégia que você aporta, no Mesmo código que cenário. você escreve, em como que você cria cadência, na maneira que você desenha a estratégia que você vai tocar. Levou um tempo, mas eu vivi isso que você falou, de agência ou profissional de marketing, ver como uma ameaça. Fala, cara, se eu pôr Hamper aqui, eu perco o emprego, ou se eu pôr Hamper aqui, o cara cancela comigo. Exato. Hoje a gente procura estar ombro a ombro ali, né? Normalmente, quando a gente atua através de parceiro, o nosso produto aparece para o cliente final, mas a gente não atende o cliente junto da agência. O atendimento é o layer onde a agência agrega maior valor, né? No atendimento, na estratégia, na gestão da conta e na melhoria contínua. Se não for, é preocupante para a agência, né? Porque é o que tu falou, ela vai ser uma agência nice to have, aí que é o perigo. Se a agência ela for nice to have, o problema não está na adoção da tecnologia, está no modelo de negócio. E aí, assim, se ela não disruptar o negócio dela de dentro para fora, colocando uma tecnologia que ajude ela e que vai ajudar ela a se posicionar melhor no mercado, vai ser o contrário, ela vai ser engolida de fora para dentro. O mercado vai se encarregar, infelizmente, né? Vai acabar se encarregando e essa agência vai acabar ficando para trás. Tá boa, cara, para a gente finalizar, Sérgio, se você quiser deixar uma mensagem final e como que a galera faz aí para saber mais da Copybase e te encontrar, se quiser levar esse papo contigo adiante. Boa, cara. Primeiro, pô, valeu pelo convite. O papo se estendeu como a gente esperava, né? Não tem como a gente falar pouco pelas histórias. E dois caras que falam bastante ainda, né? Sempre os papos acabam se estendendo ali, cara. Valeu pelo papo. Pra galera que tá ouvindo, cara, tirem proveito aí de aprender com um cara como o Rick, cara. Eu sempre tento, quando converso com ele, eu falo com ele quanto sou grato de ter conhecido ele, ter o privilégio de trocar essa ideia aqui. Para mim, pô, é um empreendedor que eu respeito pra caramba. E, cara, sobre Copybase, sobre mim, se tu quiser trocar uma ideia comigo, eu sempre respondo lá no Instagram também. É @eu_Sérgio_Fernandes, tudo junto. Fernandes com S no final. E para Copybase, copybase.com.br. Lá você vai ver tudo que a gente tem de feature, como é que funcionam nossos planos. Se você quiser falar sobre o programa de parceiros também, você vai poder falar lá com a nossa equipe direto. Então, copybase.com.br. Se quiser falar comigo, @eu_Sérgio_Fernandes no Instagram. Maravilha, cara. Obrigado aí pelas palavras, o respeito é mútuo. Acho que a gente vai ouvir falar muito de Copybase daqui para frente. Amém. No que eu puder contribuir, cara, sabe que eu estou inbound, outbound, CRM. Se você é uma agência, temos um programa de parcerias, vale a pena conhecer. Acessa lá hamper.com.br, que o time está disponível para atender. Se quiser me chamar ali no particular para explorar um pouco mais, acessa meu LinkedIn lá, se buscar Ricardo Corrêa ou Ricardo Hamper, vai me achar, pode me mandar um inbox, embora eu tenha que desviar todo dia dos spams que chegam lá, as mensagens verdadeiras eu ainda consigo identificar e sempre dou uma atenção, pode me chamar lá. Total, boa. Obrigado, Fechou? cara. Valeu, cara, um abraço. Valeu.